Manos e manas, Luciette Estevão foi operada, a cirurgia foi muito boa, teve um bom resultado até agora, ela agora já está na recuperação, não é? E nós damos muito graças a Deus, oramos bastante por ela, sei que os irmãos também oraram, o coração da Luciette estava normalmente aflito, né? Mas agora está podendo descansar, né? Porque graças a Deus tudo foi além do que nós imaginávamos dentro das nossas limitações humanas, mas entendemos, né, a misericórdia de Deus e que deu a capacidade e usou as mãos dos médicos para que a cirurgia chegasse a um bom termo como chegou. Mas ela ainda está agora nessa fase de recuperação e naturalmente ainda precisando das nossas orações. Continuamos, irmãos, orando pelos 2 pastores da nossa região que foram acometidos pela Covid, um deles num estado bastante preocupante, né? Desde ontem que não temos notícias acerca dele, mas estamos colocando, né, o seu nome, continuamos a colocar o seu nome diante do Senhor. Eu já disse mais de uma vez aqui nessas minhas reflexões que coleciono os selos postais. Talvez o certo é dizer que colecionava, pois é algo que demanda tempo e tempo me anda escasso. Quanto mais envelheço, menos tempo eu tenho. Talvez isso seja para me ajudar a não perceber que cada dia que passa mais eu me aproximo do dia no qual vou estar com o Senhor. Então não tenho muito que ficar prestando atenção e me sobrando tempo, né, para pensar em outras coisas. E não, se for isto, nada a reclamar. Seja como for, o colecionar selos me ajudou muito para o meu conhecimento, para o meu interesse sobre as nações do mundo, o que me levou então também a se interessar e acabar descobrindo sobre a igreja perseguida, sofredora, que isso me ajudou. A minha coleção prioriza personalidades que eu classifico por religião e que dá um bom trabalho, tem que pesquisar sobre a vida de cada pessoa representada pelos selos que tem. Tenho, por exemplo, selos sobre Lutero de vários países do mundo. Até o Vaticano, né, emitiu um selo para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante com a figura de Lutero e de Melanchthon ajoelhados diante do Cristo crucificado. Tem os selos sobre Comênios, Calvino e até do Anabatista Menno-Simons, de certa raridade. Dizem que o Correio Americano vai emitir um selo sobre o Dr. Billy Graham, e eu estou esperando. Existe uma outra lá nos Estados Unidos, tem uma outra forma de se imprimir selos, não é? Que não selos oficiais do Correio, mas que parecem muito nesse, não, já tem muitos sobre o Billy Graham, mas estou esperando o selo mesmo da USA Postage, como chamam. Tem um selo da antiga União Soviética com a figura de Maximoy Gorky, escritor, romancista, dramaturgo, contista, adepto de Karl Marx, tornando-se um comunista convicto que levou à prisão antes do comunismo tomar a Rússia, e depois que o comunismo tomou e então surgiu a União Soviética, o Gorky se tornou numa figura protegida pela política soviética e, na verdade, em um dos seus ícones. Eu coloquei entre os agnósticos, ateus ideológicos e pessoas sem religião. Num de seus romances, Gorky escreveu falando principalmente da liderança da Igreja Ortodoxa Russa, sobre a qual ele disse: desde a minha tenra idade, que quanto mais perto de Deus as pessoas se consideravam estar, mais longe elas ficavam dos que trabalhavam para ela, e mais sem misericórdias eram as exigências que essas tais pessoas perto de Deus faziam às pessoas que trabalhavam para elas. Baseou-se Gorky para isto na sua vida de tintureiro, sapateiro, lavador de pratos, antes de se tornar no escritor protegido pelo regime marxista ateu, que nunca teve a menor misericórdia nem dos que deram suas vidas por ele e matou milhões, sim, milhões, de opositores ou de pessoas que não conseguiram se adaptar a tal política do proletariado. Sem dúvida, a mesma visão distorcida de quem só olha um determinado segmento e o toma como o todo. Mas seja como for, as palavras de Gorky devem nos fazer pensar nisto. Qual o meu senso de justiça?
quando sou patrão, patroa, quando estou na chefia, no comando de alguma coisa, quando eu tenho influência, como é que eu ajo à luz do Evangelho que eu afirmo seguir na posição que eu estou exercendo ou na posição que eu exerço? Mesmo quando sou empregado, subalterno, como é que eu ajo? A maneira de agirmos como crentes que dizemos que somos na autoridade da Bíblia está delineada, tornando diante de nós algo do qual nós não temos como fugir. Olhemos o que nos diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3, 1, dos versos 3 os versos 3 e 4, onde nós encontramos escrito que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Meus amados e minhas amadas, é sem dúvida, a meu ver, uma das mais duras chamadas à solidariedade feitas na Bíblia. E que por estar nela, na Bíblia, recebe o imprimatur da autoridade divina, não é? De forma que, então, não é para as palavras se tornarem em citações, a se colocarem num quadro, para se escrever num caderno, como o pensamento do dia. Mas elas são afirmações que têm de ser, precisam ser vivenciadas em nossas vidas. Olha, Cristo me salvou, Cristo salvou você, Cristo nos salva para investirmos uns nos outros. Isso está claro nas páginas dos evangelhos, mesmo diante de situações humanamente falando sem saída, como aquela quando Jesus diz aos seus discípulos, diante de uma multidão que os seguira e que agora tinha de comer: dei-lhes vocês algo para eles comerem. Mateus 14, 16. O Senhor Jesus grita isto, ele grita isto nos nossos corações, quando conta a parábola do bom samaritano, quando toca nos leprosos imundos diante da lei. Tem gente que afirma que se sente deprimida quando chega o momento de orar em nossos cultos pela igreja que sofre. Soube até de um pastor que, em meio a contragosto, teve de ceder a palavra a pedido de um dos líderes de missões, aquele missionário que nós ajudamos e que havia sido expulso recentemente da Jordânia, machucado e torturado. Peça que ele não fale muito sobre isto, porque isso faz as pessoas se sentirem deprimidas e já tanta luta, tantas dificuldades no dia a dia da vida, e as pessoas vêm para a igreja em busca de conforto, de consolo, e saber disto, de repente, não vai ajudá-las. Bem, se ele pensou dessa forma, há de se compreender mais, mas sejam quais forem os nossos sentimentos, o que está escrito em Hebreus 13, 3, não será apagado. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos, os que estivessem sofrendo no corpo. Não. Então não é só para ouvirmos sobre os que estão presos, sendo torturados, perseguidos por causa do nome de Cristo, e aí talvez vamos suspirar dizendo que coisa, que gente perversa, mas logo vamos voltar a pensar no que nós precisamos fazer e conseguir para a vida do nosso dia a dia, para os nossos afazeres, e só voltando a pensar nesse assunto, igreja que sofre, quando de novo acontecer um momento de oração para isto. Não. A Bíblia diz que é para nos sentirmos como eles, presos como eles. Com certeza o escritor aos Hebreus não entendia nada de psicologia. Da psicologia humana não, mas da divina com certeza ele entendia. Levem as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2 é outro texto. Mas aí se vem, se vai, e o momento de orarmos pelos enfermos na lista de intercessão passa sem a nossa intercessão. Não oramos. Não oramos até que a doença, o mal, a dor alcance um dos nossos ou a nós mesmos. Não. A coisa não é nada simples, não é nada fácil, mas é um dos desafios de Deus para mim e para você que nos dizemos parte do povo de Deus. Com a consolação que recebemos de Deus, consolemos os que estão passando por tribulações. Bem, se argumentarmos que não somos consolados
e que por isso não consolamos, porque nós não nos achamos consolados por Deus, urge mais do que nunca, né? Então clamar ao Senhor dizendo: meu Senhor, olha como está este mar da minha vida tão medonho que eu não me consigo achar consolado, consolada por Ti. Ajuda-me, Senhor, a sentir Jesus no barco da minha vida, que está neste mar medonho, porque é nele que está o consolo do Teu Santo Espírito para mim, de modo que também, ao me sentir consolado, eu possa consolar os outros e não afunde nesse mar da vida.